Olá a todas e a todos. Eu sou o professor Bruno de Ataí de Prata, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é mais uma aula da disciplina de Fundamentos da Economia, disciplina lotada no Departamento de Engenharia de Produção e ofertada pelo Centro de Tecnologia do UFC para todas as engenharias. Na aula de hoje, nós vamos estudar as companhias em mercados competitivos, correspondendo ao capítulo 14 do livro Introdução à Economia, do autor Gregory Mankiw. Eu estou referenciando que estou utilizando nesta aula o material de apoio fornecido pela editora Sanger Learning, de suporte ao professor. Então, estou referenciando os slides que são cedidos pela editora. Então, na aula de hoje, nós vamos compreender como são as características de um mercado competitivo. Nós vamos examinar como companhias em mercados competitivos decidem qual a quantidade de produto a ser produzida. Iremos examinar como companhias em mercados competitivos decidem quando suspender temporariamente a sua produção. Nós iremos examinar como companhias em mercados competitivos decidem se vão sair ou se vão ingressar no mercado. E nós iremos ver como as firmas têm um comportamento de longo prazo e de curto prazo e de longo prazo no que se refere às suas curvas de oferta. Então, depois de ler esse capítulo, o aluno terá condições de definir o que é um mercado perfeitamente competitivo, definir qual é a receita marginal, como esse tipo de receita está relacionada à receita total e média, como uma empresa competitiva pode determinar a quantidade de produto, né, a ser produzida, que maximiza os seus lucros. Quando uma empresa competitiva poderá fechar no curto prazo? E quando poderá sair do mercado no longo prazo? O que é a curva de oferta de mercado semelhante no curto prazo e no longo prazo? Tá certo? Então vamos apresentar aqui uma introdução. 3 anos depois de concluir o seu curso de engenharia, você decide ser um empreendedor e montar o seu próprio negócio. Você deve decidir o quanto produzir, que preço cobrar e quantos recursos você vai utilizar. Quantas máquinas, qual vai ser a área de fábrica que você vai necessitar, quais são os tipos de insumo, quantos trabalhadores, etc, etc. Então, que fatores devem afetar essas decisões? Os custos de produção, os custos fixos, aqueles custos que não variam, como por exemplo o aluguel da fábrica não varia com o volume de produção. Não produzindo nada ou produzindo várias unidades, o custo de aluguel da fábrica ele é fixo. E o custo variável, o custo, por exemplo, de matérias-primas. Se você não produzir nada, você não está consumindo matérias-primas. Se você está produzindo, o custo de matérias-primas é variável e vai aumentar com a quantidade produzida. Entretanto, outro fator incide nessa questão, que é a concorrência. Então, inicialmente, nós vamos estudar o comportamento das empresas em mercados perfeitamente competitivos. Essa premissa existe no mundo real? É uma premissa satisfatória? Nós já vimos em sala de aula que não. Dificilmente no mundo real essa situação ocorre. Entretanto, esse modelo do mercado perfeitamente competitivo poderá conduzir decisões satisfatórias no curto e no médio prazo. Então, característica de uma competição perfeita. Há muitos atores dispostos a adquirir, dispostos e aptos a adquirir, que são a demanda. E há muitos atores dispostos e aptos a fornecer, que são a oferta. Os bens oferecidos para a venda são praticamente os mesmos.
Não existe uma diferenciação significativa entre os bens oferecidos. E as empresas podem livremente entrar no mercado ou sair dele. Não existe nenhum ator, seja de oferta ou de demanda, que seja um tomador de preço, ou seja, que consegue influenciar o preço do mercado de forma autônoma. Essa grande quantidade de demanda, essa grande quantidade de oferta, compartilham a informação, não tem nenhum efeito de barganha, não tem nenhum efeito de monopólio, não tem nenhum efeito de exercer pressão sobre os outros atores, simplesmente ninguém toma preço. Também já vimos em sala de aula e em videoaulas anteriores que essa é uma premissa muito forte. Então nós temos que a receita total, o rendimento total, nós vimos isso na aula sobre equilíbrio de oferta e demanda, é um retângulo cuja uma base do retângulo é a quantidade produzida ou oferecida e a outra base desse retângulo é o preço que é veiculado naquele mercado. A receita média vai ser a receita total dividido pela quantidade de produtos. E isso vai ser igual ao preço. Se eu divido P vezes Q por Q, eu tenho que a receita média é igual ao preço. E a receita marginal, ou seja, uma mudança na receita total, oriunda do incremento de uma unidade de produto a ser vendida naquele mercado. Então, a receita marginal vai ser a variação da receita total dividido pela variação da quantidade. Então, nós podemos preencher esta planilha com essas variáveis, receita total, receita média e a variação aí marginal, tá certo? É importante destacar a seguinte situação, que se o mercado é perfeitamente competitivo, a receita marginal é igual ao preço desse mercado. Quando eu aumento a minha quantidade produzida, a minha receita total aumenta. A receita média se mantém constante e a receita marginal aqui se mantém constante. Então, o que acontece? Para uma empresa competitiva, inserida em um mercado perfeitamente competitivo, receita marginal é igual ao preço. Então, a empresa ela pode continuar a aumentar a sua produção sem afetar o preço do mercado. Obviamente, isso é uma premissa simplificadora da realidade. Desta forma, cada aumento de uma unidade de produto Q, ou seja, o incremento, faz com que a receita em P suba, ou seja, a receita marginal é igual ao preço. Então, nós vamos já ver um gráfico que vai ilustrar isso. Receita marginal igual a preço é verdadeiro somente para empresas em mercados competitivos. Iremos ver em aulas posteriores o que acontece quando existem monopólios e oligopólios. Então, a lógica de uma empresa privada é a maximização do lucro. Então, por que motivo a quantidade Q maximiza o lucro de uma empresa? Para encontrar a resposta, nós podemos recorrer ao princípio 3 do capítulo 1 do Mankiw, que era os indivíduos racionais pensam na margem. Então, se a quantidade aumentar em uma unidade, a receita subirá por receita marginal e o custo aumentará o custo marginal. Se a receita marginal é maior do que o custo marginal, há um benefício para a empresa. Desta forma, ocorrerá o aumento da quantidade e o lucro será maior. Se a receita marginal, a renda marginal, o rendimento for menor do que o custo marginal, ocorrerá uma redução da quantidade e o lucro será maior. Então, nós lembramos do exemplo no capítulo 1, em que uma empresa aérea tinha 200 assentos e um custo de $100.000, né? Então, ou seja, um custo por assento de $500. E era assim que era vendida as passagens aéreas.
faltavam alguns dias para um voo, alguns assentos não estavam ocupados e a empresa tinha que decidir se ela iria vender aqueles assentos remanescentes por um preço inferior àquela tarifa que fora cobrada. Então, embora o custo médio de um passageiro seja $500, nesse exemplo, $100.000 dividido por 200 assentos, o custo marginal de cada passageiro é meramente o custo da bagagem e de algum alimento que ele venha consumir no voo. Então, tão próximo quanto possível da viagem final, a empresa aérea poderia vender aquela passagem se o custo marginal de vendê-la é inferior ao rendimento. Ou seja, ainda seria lucrativo para a empresa vender aquela tarifa, aquela passagem por uma tarifa, mesmo que inferior ao do custo médio. Então, em qualquer quantidade com receita marginal maior do que custo marginal, quando se aumenta a quantidade, o lucro aumenta. Em qualquer quantidade com receita marginal menor do que custo marginal, quando se reduz a quantidade, o lucro aumenta. Então, nós temos que o lucro é receita menos custo. Então, para cada ponto aqui dessa curva, do ponto 0, quantidade 0 para quantidade 1, a receita é 4 unidades monetárias e o custo é 4. Entre os pontos 1 e 2, a receita é 10 e o custo é 6. Entre os pontos 2 e 3, a receita é 10 e o custo é 8 e assim sucessivamente. Então se percebe que nos primeiros pontos dessa curva, com o aumento da quantidade, o lucro da empresa aumenta. Entretanto, quando o rendimento marginal passa a ser menor do que o custo marginal, a empresa teria prejuízo se ela ofertasse mais produtos, né? Então vem essa figura muito interessante. O custo marginal e a decisão de suprimento da companhia. Então a regra é que receita marginal é igual a custo marginal no lucro que maximiza a quantidade. Então, no ponto A, como o custo marginal é menor do que a receita marginal, a empresa vai lucrar mais se a quantidade QA aumentar. No ponto B, como o custo marginal é maior do que a receita marginal, a empresa vai aumentar o seu lucro, reduzindo a quantidade oferecida. Então, no ponto Q1, nós temos uma situação em que o custo marginal é igual à receita marginal. Então, se a empresa sair desse ponto de equilíbrio, vai haver uma redução do seu lucro. Então, a decisão que maximiza o lucro da empresa, nesse caso particular, seria oferecer Q1, obtendo uma receita marginal igual ao custo marginal. Todavia, se existir um aumento do preço, então a quantidade que maximiza o lucro subirá para Q2. Então, a curva do custo marginal determina a quantidade da empresa em qualquer preço. Portanto, a curva de custo marginal é a curva de oferta da empresa. Então, a interseção entre a curva de custo marginal e a curva de rendimento marginal iria oferecer para a empresa a quantidade ótima a ser oferecida em um mercado competitivo. Perdão. Aí temos duas decisões para uma empresa. Uma primeira decisão é mudar o nível de produção, que nós estamos chamando aqui de desativar. Então, uma decisão de curto prazo poderia ser não produzir nada por causa de condições adversas em um mercado competitivo. Uma decisão estratégica de longo prazo seria simplesmente sair do mercado. Então a empresa pode momentaneamente desativar a sua produção ou pode se retirar daquele mercado. Então existe uma diferença crucial aqui. Se a empresa for desativada, no curto prazo ela continuará a pagar os seus custos fixos.
Então, se a empresa decide não produzir um produto P, um produto numa quantidade Q, os custos variáveis vão ser zero, mas ela vai continuar arcando com os custos fixos. Então, isso tem que ser levado em consideração nessa decisão. E se ela sair no longo prazo, os custos serão zero. É uma simplificação da realidade, pois nós sabemos que existirão alguns custos para sair de um mercado também, né? Vai ter que haver provavelmente indenizações, vai ter que ocorrer vender um maquinário, pagar prestações, ocorrerão receitas, mas ocorrerão custos também. Mas é uma simplificação aqui do mercado competitivo. Então a empresa pode decidir suspender as suas atividades no curto prazo. Caso isso ocorra, ocorrerá um custo de desativação, que é uma perda de receita que vai ser RT. Então, o benefício da desativação vai ser a economia do custo, como nós vimos, o custo variável, pois a empresa continuará a arcar com os custos fixos. Portanto, a empresa vai suspender as suas atividades se a receita total for menor do que os custos variáveis, né? Ou seja, não está compensando, né? Não compensará para a empresa, com aquele rendimento, arcar com esses custos variáveis. Se nós dividirmos os dois termos da equação pela quantidade, rendimento total dividido por quantidade é preço. Custo variável dividido por quantidade seria custo variável médio. Portanto, se o preço veiculado no mercado competitivo for inferior ao custo variável médio, a empresa pode suspender as suas atividades no curto prazo. Então, temos ilustrado graficamente esse conceito. A curva de oferta de curto prazo da empresa é a proporção da sua curva de curva marginal acima da curva de custo variável médio. Então, nós temos o custo total médio, que seria o somatório de todos os custos, fixos e variáveis, e o custo variável médio, aqueles custos que variam com o volume de produção. Se o preço é maior do que o custo variável médio, então a empresa produz Q com P igual ao custo marginal. Está aqui sublinhado nessa linha vermelha que coincide com a curva azul. Se o preço é inferior ao custo variável médio, então a empresa decide desativar aquele produto, ou seja, produzir um volume de produção Q igual a zero. Então, graficamente, nós estamos vendo o ponto em que a empresa deve decidir efetuar essa desativação. Temos aqui um conceito de custos irrecuperáveis. O custo irrecuperável é um custo que já ocorreu e ele não pode ser recuperado. Então, os custos irrecuperáveis eles devem ser irrelevantes para decisões. Os stakeholders não vão reaver esses custos, tá certo? Então, não deve entrar em consideração. Você deve pagá-los independente da sua escolha. Perfeito? O custo fixo é um custo irrecuperável, quando a empresa deve pagá-los quando produz ou é desativado. Você vai continuar pagando o aluguel independente dessa sua decisão. Então, o custo irrecuperável. O custo fixo ele é irrelevante quando a empresa decide suspender suas atividades, pois a empresa vai arcar com ele de qualquer maneira. Perfeito? Então, a decisão de longo prazo, a empresa opta por sair do mercado. Então, vai ocorrer uma perda de receita, que é a receita total, o rendimento total. Então, o benefício de sair do mercado vai ser a redução de custos, né? No longo prazo, o custo fixo pode ser considerado como igual a zero. Então, nós temos que os custos totais são os custos fixos mais os custos variáveis. Portanto, a empresa deverá se retirar do mercado se o rendimento total for inferior aos custos totais. Se, analogamente como nós procedemos com a decisão de
retirada do produto momentânea. Se nós dividirmos por Q os dois termos da equação, teremos que rendimento total sobre quantidade igual a preço e custo total sobre quantidade é custo total médio. Portanto, a empresa deve sair do mercado se o preço que é veiculado naquele mercado competitivo é inferior ao custo total médio. E a empresa, ela deve entrar no mercado? Então, no longo prazo, de modo análogo à decisão anterior de uma empresa sair de um mercado competitivo, no longo prazo a empresa, uma nova empresa debutante nesse mercado, vai entrar se isso for rentável. Ou seja, se o rendimento, se a receita total for maior do que os custos totais. Dividindo os dois termos dessa expressão por quê, nós temos que a empresa deverá entrar no mercado se somente se o preço que é veiculado no mercado competitivo for maior que o custo total médio. Então, nesse gráfico nós vemos nessa sobreposição entre a curva azul e a curva vermelha a decisão da empresa, né? A curva de oferta de longo prazo é a porção de sua curva de custo marginal acima da curva de custo total de longo prazo. Caso não seja rentável, na região abaixo da curva, a empresa deve se retirar do mercado. E a empresa deve se inserir no mercado na extremidade vermelha da curva de custo marginal. Nesse exercício simples, nós podemos identificar o lucro de uma empresa. Na aula sobre oferta e demanda, nós vimos que o rendimento total, ou receita total, seria o produto do preço e a quantidade, ou seja, P vezes Q. Então, nesse gráfico, seria o retângulo P igual a 10 vezes quantidade igual a 50, igual a 500. O rendimento total é igual a 500. Todavia, o lucro de uma empresa é igual ao rendimento total menos os custos totais. Então, nesse caso particular, nós temos uma curva de custo marginal, que no mercado competitivo será a curva de oferta da empresa. Nós temos aí uma curva de rendimento marginal, que é constante, e nós temos aqui a situação de uma curva de custo total médio. Então, o rendimento menos os custos vai dar o lucro. Então, graficamente, nós temos que preço menos custo total médio vai ser igual a 4 unidades monetárias. Multiplicando isso pela quantidade, nós temos 200 unidades monetárias. Então, o rendimento total da empresa é igual a 500 unidades monetárias e o seu lucro é igual a 200 unidades monetárias. Então, e a perda de uma empresa? Nós temos aqui uma situação em que o rendimento marginal é inferior ao custo total médio e nós vemos que o rendimento aqui total seria o preço vezes a quantidade e o lucro, né? Na verdade, a perda para a empresa, porque ela não está tendo lucro nessa situação em que o rendimento é inferior aos custos, vai ser expressada graficamente por essa área desse retângulo, que é a diferença entre o custo total médio e o preço que é veiculado no mercado, vezes a quantidade. Então, a perda total da empresa seria uma antítese ao lucro, uma variável oposta, antissimétrica, seria igual a 60 unidades monetárias. Então, graficamente, nós podemos ver que essa empresa está tendo um prejuízo aqui nesse cenário. Desculpem, né? Então, abastecimento do mercado. Nós temos algumas suposições. Todas as empresas existentes e os potenciais novos operadores têm custos idênticos. Essa é uma premissa muito forte. Se uma empresa é mais eficiente, se ela consegue fazer mais com menos, se ela tem técnicas, utiliza técnicas gerenciais para melhorar os seus processos, obviamente os seus custos são inferiores, né? Então, os custos de cada empresa não mudam conforme outras empresas entram ou saem do mercado. Isso também não condiz com a realidade, né?
Obviamente, dependendo do aquecimento do mercado, os fornecedores podem se sentir compelidos a vender os insumos a preços maiores, por exemplo, aumentando os custos das empresas, né? Então, especulação por parte dos fornecedores, o aumento no custo dos insumos, advindo de um aquecimento do mercado, pode levar ao incremento do custo das empresas em um mercado competitivo. Então, o que ocorre? O número de empresas em um mercado competitivo ele é fixo no curto prazo, porque todas as empresas deverão arcar com os custos fixos no curto prazo. E esse número de empresas ele é variável no longo prazo, porque as empresas são livres para entrar e sair do mercado, dependendo se aquele mercado é ou não atrativo para elas. Então, a curva de oferta do mercado de curto prazo vai ocorrer enquanto o preço veiculado no mercado, desculpem, for maior ou igual ao custo variável médio. Ou seja, cada empresa irá produzir a quantidade que maximizará o seu lucro, onde rendimento marginal é igual ao custo marginal. Então, no capítulo 4, em que nós vimos forças do mercado, demanda e oferta, em cada preço, a quantidade do mercado suprido é a soma das quantidades fornecidas por todas as empresas. Inclusive, nós fizemos um exemplo em sala de aula. Se nós temos 1.000 empresas homogêneas em um mercado competitivo, a curva de oferta no curto prazo vai ser o somatório de todas essas ofertas. Como elas são idênticas, basta que nós multipliquemos a curva de oferta pela quantidade de empresas idênticas. Entrada e saída no longo prazo. No longo prazo, o número de empresas pode mudar devido à entrada e saída nesse mercado competitivo. Como as empresas não vão ter custos fixos ou variáveis no longo prazo, elas podem entrar e sair livremente. Se as empresas existentes obtêm um lucro econômico positivo, vimos na aula anterior sobre custo de produção que o lucro econômico ele considera os custos explícitos, que são custos desembolsáveis, os custos implícitos, que são custos de oportunidade, e o rendimento, Então, as empresas entram no mercado e o abastecimento do mercado de curto prazo se desloca para a direita, ou seja, um incremento na curva de oferta. O preço cai, reduzindo os lucros, e a entrada de empresas vai se desacelerar. Na medida que as empresas entram no mercado, ocorre um deslocamento da curva de oferta, por conseguinte, uma redução do preço e dos lucros das empresas. Ou seja, vai ocorrer uma desaceleração daquele mercado. Se as empresas existentes incorrem em perdas, algumas empresas vão sair do mercado e a curva de oferta vai sofrer um deslocamento para a esquerda, ou seja, vai ocorrer uma retração no mercado. Entretanto, o preço vai aumentar, reduzindo as perdas para as empresas que se mantiveram no mercado. Então, condição de lucro zero. Equilíbrio de longo prazo. O processo de entrada ou saída ele é completo, ou seja, as empresas restantes ganham lucro econômico igual a zero. Então, lucro econômico igual a zero ocorre no equilíbrio, uma situação na qual o preço veiculado no mercado competitivo é igual ao custo total médio. Dado que as empresas produzem em que preço é igual a rendimento marginal, que é igual a custo marginal, a condição de lucro zero, por conseguinte, é preço é igual a custo marginal, que é igual a custo total médio. Todavia, é pertinente observar que o custo marginal ele intercepta o custo total médio no mínimo do custo total médio. Assim, no longo prazo, o preço é o mínimo do custo total médio. Seria essa condição de lucro zero do equilíbrio de longo prazo. Então, por que as empresas elas permanecem no mercado competitivo se o lucro é zero? É pertinente observar que o lucro econômico
é a receita, desculpem, menos todos os custos, incluindo custos implícitos como custo de oportunidade, do tempo do proprietário e dinheiro, diferente do que ocorre com o custo contábil, que são apenas custos desembolsáveis, como nós vimos na aula anterior. Então, no equilíbrio de lucro zero, as empresas geram receita suficiente para cobrir esses custos. E o lucro contábil é positivo. Nós vimos na aula anterior que o lucro contábil é maior do que o lucro econômico. Então, curva de oferta de mercado de longo prazo. No longo prazo, a empresa típica ganha lucro, no equilíbrio em que o preço é igual ao custo total mínimo, mais do que isso é lucrativo. Custo marginal, custo total médio de longo prazo. A curva de oferta de mercado no longo prazo é horizontal, de tal forma que o preço é igual ao custo total mínimo. É como se houvesse uma variação paulatina dessa curva de oferta no longo prazo para que ela fosse paralela ao eixo das abscissas. É uma situação, obviamente, teórica. Então, efeitos de curto prazo e de longo prazo com o aumento da demanda. Então, a empresa começa o equilíbrio de longo prazo, mas o aumento da demanda eleva a quantidade. Nós aumentamos de P1 para P2 e nós vamos ter um lucro equivalente à área daquele retângulo ali, que é a variação de preço vezes essa quantidade. Entretanto, ao longo do preço, os lucros induzem a entrada de novas empresas no mercado, deslocando a curva de oferta para a direita, pois mais empresas entraram no mercado e o mercado passou a ser menos atrativo, levando lucros de lucro prazo para a empresa, né? Reduzindo os lucros de curto prazo, né? Conduzindo a lucro zero para a empresa e restaurando o equilíbrio de longo prazo, tá certo? Então, essa situação aqui, quando nós partimos de S1 para S2, vai ocorrer esse equilíbrio de longo prazo do mercado. Por que a curva de oferta de longo prazo pode ter uma inclinação ascendente? Então, a curva de oferta de mercado de longo prazo ela vai ser horizontal somente se todas as empresas tiverem custos idênticos, que nós já vimos que é uma premissa muito forte. 2. Os custos não mudem à medida que outras empresas entram ou saem do mercado, o que nós também já pontuamos que é uma premissa muito forte. Se nenhuma dessas hipóteses for verdadeira, a curva de oferta de longo prazo se inclinará para cima. Empresas têm diferentes custos. Com o aumento do preço, as empresas com menores custos terão dificuldade de entrar no mercado antes daquelas que têm custos mais elevados. Novos aumentos no preço estimulam empresas de alto custo a entrar no mercado, o que aumenta a quantidade de abastecimento no mercado e, por conseguinte, levam à saturação paulatina do mercado e uma redução da atratividade desse mercado. Portanto, a curva de oferta de mercado de longo prazo se inclina para cima. Em qualquer valor de preço, para a empresa marginal, o preço é igual ao custo total médio mínimo e lucro igual a zero. Para empresas de baixo custo, o lucro é positivo. Segundo caso, é o que ocorre com o aumento dos custos das empresas que entram no mercado. Então, em alguns setores, a oferta de um insumo é fundamental e limitada, né? É um recurso escasso. Por exemplo, a quantidade de terras aptas para a agricultura é fixa. Aumentar a quantidade de empresas no mercado vai reduzir a quantidade de terras aptas a serem cultivadas, né? Por conseguinte, você vai elevar os preços, né? Elevar os custos de produção. Dessa forma, os custos de todas as empresas irão aumentar. Portanto, um aumento do preço é necessário para elevar a quantidade fornecida no mercado, de forma que a curva de suprimento seja ascendente. Com o aumento do preço, vai se tornar menos atrativo para algumas empresas que irão sair do mercado e o mercado tenderá a se equilibrar novamente. Então, por fim,
A eficiência de um mercado competitivo ela é baseada na lógica da maximização do lucro, ou seja, custo marginal é igual a receita marginal. Ponto ótimo. Num ambiente de competição perfeita, o preço no mercado é igual à receita marginal, é constante. Em um equilíbrio competitivo, nós temos que o preço do mercado é igual ao custo marginal, como visto no início da aula. É pertinente observar que, desculpem, né? O custo marginal é o custo de produção da unidade incremental de produto. E P é o valor para os compradores da unidade marginal. Certo? Então, o custo de você inserir uma unidade a mais de produto é o custo marginal. Portanto, o equilíbrio competitivo é eficiente, pois ele maximiza o excedente total. O mercado tende a se equilibrar dinamicamente, algumas empresas se retiram temporariamente, outras empresas entram no mercado, outras empresas saem. Então, esse mercado competitivo ele tem um equilíbrio de longo prazo. No próximo capítulo, Monopólio, serão abordadas as decisões de preços e de produção, a perda do peso morto e a regulação do mercado. Resumo, para uma empresa é um mercado perfeitamente competitivo, o preço é igual à receita marginal, que é igual à receita média. Se o preço é maior que o custo variável médio, a empresa maximizará o seu lucro produzindo a quantidade em que receita marginal é igual a custo marginal. Estamos no ponto ótimo. Se o preço, caso contrário, né, se o preço é inferior ao custo variável médio, a empresa se retirará no curto prazo daquele mercado. Se o preço é inferior ao custo total médio, não será atrativo para a empresa permanecer no mercado e a empresa se retirará do mercado no longo prazo. No curto prazo, a entrada não é possível e o aumento da demanda eleva os lucros às empresas. Né? Essa escassez leva a um excedente. Com a entrada e saídas livres, os lucros nulos no longo prazo e preço igual a custo total mínimo, que é o equilíbrio de longo prazo do mercado. Então, essa foi a nossa aula de hoje. É imperativo que o aluno leia o capítulo 14 do Mankio, se aproprie dessas questões, resolva os exercícios sugeridos ao término do capítulo. Então, agradecemos a atenção de todas e de todos e até uma próxima oportunidade.